No dia 29 de julho de 2026, hoje, o dia que eu estou postando aqui esse vídeo é dia 31 de julho, então é uma matéria recente que foi publicada, né, no dia 29, dizendo que o SUS atualiza regras para diagnóstico e tratamento da endometriose. E bem, eu já gravei alguns vídeos aqui anteriormente, falando justamente sobre essa questão da forma como é dado o diagnóstico da endometriose, o quanto que há uma demora, né? Então a gente vê uma matéria falando que essas regras são atualizadas e o tratamento também, é algo que a gente olha com curiosidade, mas também com a expectativa de que seja algo positivo para as novas gerações e para as mulheres que ainda não têm um diagnóstico fechado. Eu, assim como várias outras mulheres, com certeza tivemos uma demora muito grande para receber o nosso diagnóstico, então a expectativa que a gente tem é que isso não continue acontecendo, né? Que o diagnóstico seja bem mais rápido, que o tratamento também comece muito mais rápido. Mas eu ainda olho com muita preocupação em relação a que tipo de tratamento é esse, né? Bom, eu vou trazer aqui alguns pontos do que eu vi nessa matéria. Eu não sei se vocês aí já viram essa matéria, né? Que é recente, pode ser que algumas pessoas ainda não tenham visto. Eu vou deixar o link aqui nos comentários quando eu postar esse vídeo, para que vocês também possam acessar essa matéria no local onde eu vi, né? Foi aqui no site Campo Grandense News, o único site que eu vi. Eu não sei se já saiu em outros portais, mas o primeiro, pelo menos, que eu vi foi esse. Depois eu fui pesquisar mais sobre o que tem falando na matéria, porque se vocês forem ler essa matéria, ele só fala em novo protocolo, que passa a orientar as consultas, os exames, medicamentos, cirurgias e encaminhamentos em todo o país. E eu fui atrás de ver que protocolo era esse e como que é esse protocolo atualmente, né? Então, nas pesquisas que eu fiz, eu estou aqui olhando para as minhas anotações, tá? Então, nas pesquisas que eu vi aqui, que eu fiz, que consultei, tem dizendo aqui, né, em alguns portais do governo, dizendo que a atualização do SUS, que está se referindo aqui nessa matéria, é sobre o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, que é o PCDT, da endometriose, que ele passou por essa revisão e vai agora incorporar as novas evidências científicas para poder ampliar as opções de tratamento oferecidas na rede pública, tá? E aí as principais mudanças que ele fala é o DIU hormonal com levonorgestrel, que é o DIU LNG Mirena, para as mulheres com contraindicação ou dificuldade de aderir aos anticoncepcionais orais, tá? O outro, né, terapia também hormonal com desogestrel, que é um progestagênio, que ele pode ser utilizado como tratamento hormonal de primeira linha em muitos casos. Esse aqui eu acho que até alguns médicos já receitam ele para, pelo menos na rede privada, eu sei, não sei como que tá na rede pública, quem tiver aí informações que puder passar, né, aqui, como que tá, como que foi, né, alguém que tenha tido consulta até recente também, para informar, né. Bom, esses dois tratamentos, está dizendo aqui, né, que agora eles foram incorporados oficialmente. Não significa que antes não existia, já existia, mas agora eles estão inseridos aí nesse protocolo para ser praticado, né, como algo padrão a partir de então. E o diagnóstico, né? O diagnóstico diz também que esse novo protocolo, ele busca aí trazer um diagnóstico também mais atualizado. Então, esse protocolo, ele vai reforçar a questão que, inclusive, em alguns vídeos anteriores aqui, eu trouxe isso sobre essa questão dessa mudança, que exame de imagem não deve ser a forma única de você trazer o diagnóstico para paciente, né? Você precisa realmente ter, e aqui está falando, né, que o diagnóstico, a partir de então, esse protocolo agora vai considerar principalmente a história clínica da paciente e o exame físico. E esse exame físico não necessariamente insere o exame de imagem, né? O exame físico ali vendo como que a paciente está, o que a paciente já sente, né? Então, onde que ela sente doer, né? Tocar, ver, né, ali o que está acontecendo com essa paciente. E os exames de imagem, quando indicados, ou seja, não é obrigatório, gente, para endometriose ser diagnosticada, você ter o exame de imagem, até porque, como eu já falei, a paciente, né, uma pessoa que é portadora de endometriose, ela pode ter muitos sintomas e a endometriose dela ser desse tamanho, do tamanho de um grão de mostarda, né, a lesão que ela tem ali, pode ser minúscula e ela já ter muitos sintomas importantes e que no exame de imagem nem vai aparecer.
nem vai aparecer aquela lesão, né? Se for um profissional muito capacitado e que consegue ver ali microlesões, que tem uma visão ali muito boa para identificar, pode até ser que isso possa se dar através da imagem, mas no geral, de forma geral, não vai ver, né? O mapeamento da endometriose, quando o profissional vai conseguir ver, a lesão já está bem extensa, já é bem importante, e aí ele vai ver, porque não tem como mais esconder aquilo ali, né? Mas, e ele tem que ter um mínimo de capacitação, porque se for um ali que não tenha, ele pode até ver aquela lesão, mas ele nem vai associar a endometriose, ainda tem isso. Então, o que esse protocolo está reforçando aqui, né, dessa atualização aí das regras para diagnóstico e tratamento da endometriose, as novas regras do Sistema Público de Saúde, do SUS, é que justamente é a história clínica que precisa ser a protagonista ali da história quando a paciente vai chegar com essas queixas. E isso, com certeza, se for colocado em prática, como está aqui sendo sugerido, como está sendo exposto aqui nesse protocolo, com certeza vai auxiliar para que muitas mulheres, meninas mais jovens, principalmente, não passem por coisas que nós que já estamos guerreiras na estrada, passamos, que é passar anos e anos tendo sintomas importantes ignorados, tratados como normais, e quando vai realmente começar a iniciar um cuidado, já está muito avançada e você já tem sintomas importantes e já atrapalhou ali muitas coisas da sua vida e você fica completamente desamparado, porque essa que é a verdade, né? A maior parte das mulheres com endometriose estão completamente desamparadas por aí, convivendo com dores, não só as dores, mas principalmente muitas dores, e sem saber o que fazer, com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Né? Às vezes até já conseguiu entrar numa fila aí para fazer uma cirurgia, mas sem a certeza também de que aquela cirurgia vai de fato resolver a sua situação, porque tem muitas queixas também. Eu faço parte de alguns grupos de endometriose no Facebook, não uso mais assim Facebook com. Não uso mais, né? Mas uso em partes para participar desses grupos, porque uma das coisas que ainda restou assim de interessante para mim, pelo menos no Facebook, foi esses grupos, porque funciona até quem é da época de Orkut, né? Lembra que tinha aquelas comunidades? Então o Facebook acaba tendo algo mais próximo daquilo que tinha de bom lá no Orkut, né? E aí tem esse grupo das mulheres com endometriose, e nossa, claro que lá vai reunir, acaba sendo uma falsa estatística, porque é óbvio que um grupo de mulheres com endometriose vai reunir principalmente aquelas mulheres que estão passando por problemas bem mais sérios, desculpa, e que tem queixas muito importantes e até graves. E muitas das mulheres que estão lá relatam justamente que elas não tiveram uma cirurgia muito bem sucedida, que a cirurgia não resolveu todos os problemas delas. Então, quando a gente vai ver aquilo, a gente fica até assustado. Eu, particularmente, não tive coragem de fazer a cirurgia, não ainda. Tá nos meus planos de fazer. Mas teve um momento assim que eu quase fiz, no desespero mesmo, mas eu resolvi esperar, resolvi tentar tratamentos alternativos, né? Não tô aqui para ensinar tratamento alternativo para ninguém, tá? Embora eu possa até relatar depois, vou pensar aqui se eu depois eu relato como é que foi o meu processo aí para tentar reduzir os sintomas até de fato eu conseguir fazer a cirurgia de forma mais consciente com o profissional que eu possa escolher o profissional e não pelo SUS. Então, tô nessa, por enquanto, de me organizar, de tentar me preparar para poder fazer, de fato, a cirurgia com um profissional que eu possa escolher o profissional, que eu tenha confiança nesse profissional, tá? Então foi isso, né? Então lá nesse grupo eu vejo muitas queixas, e aí quando você tá ali fragilizada, assustada, já com muitos sintomas, e você chega num grupo daquele, você fica muito mais assustada, tá? Então, se você estiver aí nesse momento fragilizada e estiver buscando informação, às vezes nem é bom entrar nesses grupos, porque às vezes você pode sair de lá mais desinformado e mais assustado. Eu comentei também no vídeo anterior sobre uma comunidade que foi a que me ajudou muito, embora eu também tenha ficado um pouco assustada, porque a gente já fica assustada naturalmente, só pelo fato de já estar com toda essa questão do que é a endometriose, a gente entende o que é. E quando a gente vê que não tem nada de doença benigna, é uma doença que causa muitos. Atrapalha muito a vida da gente, né? Causa muitos danos mesmo. Então, eu descobri esse grupo que é Endoconectadas, é da Carolina Salazar. Ela tem um grupo lá que tem uma comunidade, então ela tem vídeos com vários profissionais, tem advogados da área da saúde especializados para ajudar algumas mulheres a conseguir fazer a cirurgia pelo plano de saúde delas, né? Ou pelo SUS mesmo também, conseguir fazer a cirurgia com profissionais capacitados. Ela tem lá
uma rede de profissionais especialistas também que falam, explicam direitinho como que é a endometriose. Então, é, então foi o que me ajudou realmente a conseguir entender mais a doença e, embora assustada, mas ao mesmo tempo mais informada e também mais capacitada para poder tomar minhas próprias decisões sem ser só no susto, porque eu estava tomando decisões de forma completamente assustada mesmo, não estava nem conseguindo pensar direito. E com dor, quem é que consegue raciocinar direito, sabe? Eu não estava em condições. Teve até uma vez que eu liguei para ela do Instagram chorando, de tão desesperada que eu tava de dor, não tava nem conseguindo andar direito, eu tava andando de bengala, porque surgiu uma outra dor, além da dor que eu já tava sentindo na pele, enfim, foi uma fase, assim, bem obscura mesmo, assim, e eu fiquei muito assustada, e aí entrar na comunidade dela e começar a maratonar os vídeos, assistir, fiz consulta com um profissional que inclusive ajuda ela lá no portal dela, não tô fazendo propaganda dela, tá, apesar de parecer que, mas nem tenho contato mais com ela, só foi nessa época mesmo, até já saí da comunidade, eu pagava, porque tem uma taxa, claro, né, uma taxa simbólica que ela cobrava, mas eu saí, nem pago mais, né, mas eu conto porque foi realmente um divisor, assim, para mim de águas, eu consegui ter mais capacidade de decidir depois que eu comecei a tratar também, né, da forma com o apoio do médico que eu estava me consultando na época, que eu conheci a partir lá da comunidade dela, e esse médico ele foi muito assim bom para mim, assim, a forma como ele trata a situação, muito diferente dos outros que eu tinha me consultado antes, né, que realmente era aquela coisa do desespero, embora se você quiser isso, tem que fazer isso agora, e é isso, é isso, é isso, e eu não tinha ainda aquela capacidade de tomar aquela decisão, porque eu estava muito assustada, sentindo muita dor. E na dor, no desespero, você toma a primeira decisão para se livrar daquilo, né? E eu fui por um caminho muito mais demorado, muito mais tortuoso e que me demandou muito mais tempo, mas consegui, né? Consegui recuperar meu peso, consegui recuperar minha sanidade, porque foi um momento mesmo assim de muitas perdas, né? Para além das físicas, também a questão mesmo de conseguir raciocinar direito, né? Enfim, então, nesses grupos que eu olho lá, sempre vejo essa questão da cirurgia sendo colocada como cirurgias que não resolvem de fato o problema. Eu mesmo, no meu ciclo pessoal, tenho amigas que já fizeram cirurgia, conhecidas, colegas, enfim, que já fizeram a cirurgia e já fizeram e de novo, a cirurgia da endometriose, né? Então, cirurgia de repetição, e eu fico, nossa, mas eu quero fazer uma cirurgia para resolver, eu não quero ficar fazendo 1000 cirurgias, né? E eu não sei se esse novo protocolo vai de fato conseguir resolver isso, mas eu tento olhar com um olhar de esperança e de positividade para que de fato isso seja uma luz aí nesse túnel longo e comprido, né, e de tantos anos de espera que a maior parte de nós que já temos o diagnóstico, as que ainda estão desconfiando que possam ter esse problema, né. Então, aqui está falando, né, diagnóstico, já falei, né, a história clínica, o exame físico, que é bem importante, porque não é só imagem, né, inclusive algumas mulheres podem ter uma extensão maior da doença e não ter tantos sintomas graves, né? Tem sintomas também que também devem ser considerados, também devem ser avaliados, também devem ser tratados e cuidados, mas a gente não pode dizer que a mulher que tem uma endometriose mais extensa, mais antiga e mais profunda, seja aquela que vai ter uma qualidade de vida mais afetada pela endometriose. Então, tem essa questão também, e por isso que o exame de imagem realmente é mais do que correto ele ficar aí como algo para depois, né? Ele não precisa ser a primeira coisa ou a única coisa que vai dizer de fato que a mulher, confirmar que a mulher tem endometriose. Então, os protagonistas aí para o diagnóstico realmente deve ser a escuta, né? Ouvir a mulher, as queixas, né? A história clínica e exame físico, que é o que está sendo colocado. Esperamos que isso seja de fato colocado em prática, né? E o tratamento mais individualizado, que passa a ser orientado, e aí é isso, né? Tem que ser individualizado, não é essa tem uma lesão mais antiga e mais visível, então ela vai ser esse tipo de tratamento aqui. Não significa, né? Acabei de dizer que às vezes a mulher tem uma lesão bem pequenininha, que nem dá para ver no exame de imagem, mas já tem queixas importantes e que, com um profissional bem capacitado, ele vai conseguir identificar junto com essa mulher que sim, que ali já é uma característica de endometriose que já precisa sim de fazer ali os cuidados necessários para que isso não faça ela perder a qualidade de vida dela.
Então, aqui o tratamento passa a ser orientado conforme a intensidade da dor, o desejo da mulher de engravidar é um desejo da mulher, tá? Porque pego a minha história como exemplo porque, né, eu tô aqui justamente por conta disso, né, por passar por isso. Quando eu cheguei no médico, né, ele já falou logo, né, vamos fazer cirurgia para você poder engravidar. Ele me perguntou se eu queria. Eu disse assim, mas você sabe se eu quero, se isso é, né? Então, ele, não, mas se você não decidiu ainda, não tem o que decidir, a hora é agora, porque depois não vai, né? Tanto o fator idade pesa muito mais, óbvio, né? Mas, e aí? Né? Eu vou fazer uma cirurgia seríssima, extensa, para poder ter filho, né? Então, é uma decisão. E como se ter filho, eu não tô falando assim, pra poder ter filho, como se fosse uma coisa pequena, não. Eu tô falando que é uma coisa muito grande, uma coisa muito importante. Né? Por mais que fosse meu sonho desde criancinha, mas nenhum médico ele tem o poder de lhe dizer que você tem que fazer, porque senão você não vai ter uma coisa que você nem sabia que era uma questão para você, que você não sabia nem que era isso, né? E aí o engraçado é que quando eu fui no outro médico, né? Nesse médico que é o que vem me acompanhando, ele falou que a cirurgia, que eu poderia sim conseguir melhorar sem a cirurgia. E que não necessariamente ele poderia afirmar que ter filhos ou não seria por causa da endometriose. Que sim, a endometriose ela pode sim dificultar, mas não necessariamente você não vai ter. Que a idade pesaria muito mais, né, os fatores de idade, e isso assim, a idade levando em consideração que o seu corpo biológico está acompanhando a sua idade biológica, porque tem algumas pessoas, alguns seres aí mais especiosos, né, que às vezes já tem tanta idade, mas o corpo funciona como se tivesse 20 e poucos anos, né, ainda. Então, isso não dá para, né, claro que tem aí os padrões que são referências nos estudos, que auxiliam aí a forma como o médico vai abordar, mas na hora mesmo do tratamento, o médico tem que lhe ver como uma pessoa, um indivíduo único, né? Ele vai usar essas referências ali, mas é como referências, não como isso, é isso aqui então que eu vou fazer com você. Não, eu quero te ouvir, o que, que você quer e vamos ver aqui como que seu corpo tá. Então, esse desejo tem que partir de você. Você que tem que dizer, né? Então, eu vejo assim que a endometriose ela é uma condição, né, que ela deixa a mulher num lugar muito mais vulnerável ainda e num lugar de que tem que estar todo o tempo tomando decisões pelo medo. É pelo medo o tempo todo. Você tem que estar tomando decisões no susto. Ah, mas eu nem sabia ainda se eu queria tomar essa decisão agora, mas agora eu tenho que tomar, porque ou eu faço essa cirurgia agora ou então eu nunca mais, né? Então ela te coloca ali no lugar de confrontar questões que muitas vezes as pessoas que estão ali ao redor, elas só colocam mais medo ainda ali em cima de você. Então, o tratamento ele também precisa ser orientado de acordo com a localização da doença, porque a gente sabe que a endometriose ela tem alguns locais que ela geralmente aparece nas mulheres, se repetem. Mas tem algumas localizações que tendem a ter mais gravidade do que outras. Por exemplo, se a endometriose ela está ali na bexiga, ela pode gerar mais perdas mais importantes ainda da qualidade de vida da mulher. Ela pode gerar ali uma incontinência urinária, entre outras questões, né? Mas geralmente uma incontinência urinária ali pode ter no rins, e aí o rins é extremamente grave, porque ele pode gerar ali a parada silenciosa desse rim, que é mais grave ainda, porque a mulher nem percebe, quando vai perceber já está perdendo de fato o funcionamento dos rins. Então, esse só para citar aí um dos casos que já vi aí na literatura e também já vi nos grupos algumas mulheres relatando que podem ser extremamente graves. Não dizendo que os outros não são graves, né? Mas esses em específico, né, podem gerar problemas seríssimos, inclusive levar a mulher a óbito também, né? Então é muito importante perceber aí onde que tá, porque às vezes tem que fazer mesmo a cirurgia, não tem outro jeito, você tem que fazer uma cirurgia. Não é todo caso que você pode escolher não fazer a cirurgia, você tem que fazer, se não fizer, vai ser péssimo, né? Vai ter realmente ali. Enfim. Então, a resposta a tratamentos anteriores, porque, por exemplo, no meu caso, eu não optei por tomar o hormônio, porque eu já tinha um histórico de ter tomado hormônio anteriormente e tive sintomas muito importantes que tiraram minha qualidade de vida mesmo assim. Então, ia ser trocar 6 por meia dúzia.
né? Não ia adiantar muita coisa. Então, a minha ginecologista, ela não é especializada em endometriose, ela me encaminhou para um outro, né? Mas ela já passou logo o encaminhamento do hormônio, e ela falou, né, que era uma escolha minha, então ela foi bem, me orientou bem, né, em relação a isso. Ela disse, olha, tem esse hormônio, ele já é mais moderno, ele já não dá tantos efeitos colaterais como aqueles que você usava, né, anteriormente para outras condições, né, eu usei muito tempo hormônio por causa de acne adulta já, né, e só o hormônio me ajudava realmente a reduzir a acne, mas aí chegou um ponto que eu não estava mais me dando bem e a médica passou, então, pediu para sugeriu, na verdade, né, para eu suspender, olha, suspende, né, seria melhor você suspender, porque é melhor ter acne ou correr risco de uma trombose, alguma coisa do tipo, né. Então, obviamente, eu escolhi parar e depois conseguir regular essa questão hormonal mais pela alimentação, né, voltei a ter acne, sim, mas depois de um tempo eu consegui ali me organizar e melhorar isso pela alimentação. E, e então, quando aconteceu de ter o diagnóstico da endometriose, ela sugeriu que eu tomasse esse, ela falou que era mais moderno e que provavelmente não daria os mesmos efeitos colaterais que eu tive em outro momento. Só que ela deixou em aberto que era realmente a minha escolha, porque sim, continuava tendo risco de ter os mesmos sintomas que tive da outra vez. E eu não quis correr o risco, embora eu estivesse sentindo muita dor, então eu cogitei sim tomar, porque eu estava sentindo muita dor, muita mesmo, né? Mas eu consegui, né, através depois fui nesse outro médico que me passou anti-inflamatórios extremamente fortes, bem potentes mesmo, que também é risco, também é arriscado. Qualquer tipo de medicação sempre tem ali efeitos, né? Mas são eles que eu tenho usado até hoje, né? Durante as crises de dor eu uso de forma controlada, de forma acompanhada também, porque isso também é importante, porque em situação de dor, se você se desesperar, você pode acabar se intoxicando, porque você vai tomando um ou outro, perde aquela faixa de horário ali de distanciamento entre uma tomada e outra, e isso pode gerar uma sobrecarga no seu fígado e você se intoxicar, e aí, tentando resolver um problema, você acaba ganhando outro, né? Então, eu tive essa disciplina e esse acompanhamento, então a gente tinha esse controle de fazer o revezamento ali de anti-inflamatórios que não são esses comuns que se vendem aí nas farmácias sem receita, tá? Tudo é com receita. E fiz a tomada desses anti-inflamatórios e faço até hoje, porque eu continuo tomando, não fiz a cirurgia, continuo tendo situação de dor. E quando tenho, eu tomo. Reduzi bastante, já não tomo tanto como tomava antes, mas continuo tomando sim, tá? Então sempre tem os efeitos, né? A gente vai escolhendo de acordo com o nosso momento e com o que a gente vê que vai funcionando pra gente, né? Então, aqui ele fala, né, de respostas de tratamentos anteriores, e aí eu expliquei aqui um pouquinho do meu, né? Então, é importante isso, né? Ver o que você já passou, por quais tipos de tratamentos você já fez e o que funcionou, o que não funcionou. É importante que esse médico que vai te acompanhar, esse profissional, ele dê atenção a isso. E a preferência da paciente, né? Eu falei aqui que os médicos que me orientaram sempre me deixaram livre e me deram a capacidade de entender o que eu que decidia ali, né? A minha preferência, o que eu preferia fazer. Era a cirurgia, era tomar o hormônio, ficar fazendo acompanhamento e tomando os remédios para dor sempre que necessário, né? E me orientando de que forma que eu deveria fazer isso para que eu conseguisse manter a minha saúde. Então, o que isso significa, né, para quem tem, especialmente para as mulheres que têm endometriose profunda, né? Ele não elimina necessariamente a necessidade de cirurgia, óbvio que quando ela é estritamente indicada ali, porque, como eu já falei, né, tem alguns casos que precisa fazer a cirurgia, você não pode, não é a preferência da paciente, a paciente está preferindo não fazer isso, não. Tem situação que não existe isso, que tem uma obstrução intestinal, no caso da endometriose intestinal, pode acontecer uma obstrução intestinal, sim, é um risco. Ou uma dor muito refratária, ou uma infertilidade que aquela mulher já decidiu, ela é o sonho da vida dela, ela sempre tentou engravidar. Então, para ela tem que fazer a cirurgia ali, porque tá com a trompa acometida, tá com os ovários têm endometriomas, e então aquilo vai atrapalhar a ovulação dela. Já tentou engravidar de outras formas e não conseguiu, então fazer a cirurgia, não tem para onde correr. Então, tem todas essas questões. Mas isso tudo deve ser conversado, né? Nada deve ser colocado para a mulher de uma forma que ela tem que ir tomando decisões todas no susto. Né? Isso não existe.
Então, né, eu tô nos então aqui. Vale a pena conversar com seu ginecologista, né? Se você tem, de fato, essa indicação para o desostrogel, se você pode, se o DIU hormonal vai ser uma melhor opção no seu caso, se o seu tratamento atual ele está sendo ainda mais adequado diante dessas novas diretrizes, né? Se você tem aí uma consulta agendada para agora, já vai com essa informação, já pergunta para o seu médico se ele já está informado, né? Se já está atuando aí dentro desses novos protocolos, porque assim, outro que eu pesquisei aqui também, a informação que eu obtive é que essas novas regras já estão aí, né, nacional, mas a aplicação dessas regras na UBS, nos postinhos de cada município, de cada estado, de cada cidade, vai depender de como que está a gestão ali da saúde daquela região. Então, é nacional as novas regras, mas isso pode, com certeza, infelizmente, vai demorar aí que essas diretrizes estejam já presentes nos postos do Brasil todo. Então, isso vai depender de cada região. Mas você tendo essa informação, você já pode ir para a sua consulta e questionar, porque por mais que ainda não esteja ali estabelecida, mas se você for um profissional que é minimamente preocupado ali com como que exerce sua profissão, ele vai pesquisar e já vai ficar se atualizando sobre isso, né? Mesmo antes de vir a ordem lá de cima para que eles coloquem isso em prática, né? E pelo menos eu espero, eu penso isso, né? Que a pessoa faça isso. Esperamos, né? Bom, mais informação é importante, eu espero ter conseguido passar essa informação para vocês, né? Coloquei aí algumas questões também de exemplos, de informações. Se tiver alguma informação que eu falei e que não deixei algum link importante, e alguém sentir falta, me pede que eu coloco, mas eu vou colocar aqui o link dessa matéria que eu trouxe aqui nesse vídeo, para que vocês vejam e possam fazer pesquisas aí também sobre isso, para exigir também que esses novos protocolos estejam presentes aí no postinho de saúde da região de vocês, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.